Olá, meu nome é Rafael Iarelli Forte, sou cardiologista do Instituto Cardio Paraná e hoje nós vamos conversar com a doutora Karine Demétrio Fernandes. Ela é fisioterapeuta e especialista em reabilitação cardiopulmonar. Olá, doutora. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Então me conte, o que é a reabilitação cardiopulmonar? Hoje, a reabilitação cardiopulmonar, ela consiste, de um programa de atividade física personalizado e individualizado para o paciente cardiopata ou para o paciente que tem uma doença respiratória, né? Então, esse paciente vem e é colocado esse programa para ele, né, durante as sessões de fisioterapia, mas também esse paciente tem que ter consciência de que vai ter uma mudança na qualidade de vida e uma mudança nos hábitos de vida dele. O que eu vejo muito na cardiologia é o paciente pós-infarto, o paciente pós-cirurgia de revascularização, pós-cirurgia cardíaca, com uma doença cardíaca mais avançada, tendo bastante medo de praticar atividade física. Quais são os pacientes que a gente inclui no serviço de reabilitação cardiopulmonar? Todo paciente cardiopata e todo paciente que tem uma patologia respiratória, né? Então, o paciente que fez transplante cardíaco, o paciente com marca-passo, o paciente que fez uma revascularização, né? Fez um infarto, teve que fazer uma angioplastia. E também os pacientes que têm fatores de risco para essas doenças mais crônicas. O paciente hipertenso, diabético, hoje até o próprio paciente fumante que não consegue deixar, né, de fumar, a gente traz o paciente para poder trabalhar com esse paciente a parte da atividade física, da melhora nos hábitos de vida também. É muito mais do que simplesmente ir para a academia, né, doutor? Muito mais do que ir para a academia. A gente percebe, né, como o doutor falou, o paciente tem medo de voltar às atividades de vida diária. Então, ele muitas vezes não vai diretamente para uma academia pelo medo de que ocorra, né, novamente um infarto ou alguma doença associada. Então, esse paciente vem para a reabilitação, para passar por esse programa, aprender também sobre o corpo dele, em que momento que ele está forçando a atividade, em que momento que alguma dorzinha no peito seja perigosa ou não. Então o paciente ele vai aprender isso na reabilitação cardiorrespiratória e com isso ir para uma academia. Trocando sempre, né? A gente vai tentar fazer com que quando esse paciente tem uma alta da reabilitação, ele vá para uma academia e atividade para sempre daí, né? Ah, interessante, porque então a gente parte do princípio que a reabilitação, ela muitas vezes ela pode ter um final, vamos dizer assim, um serviço de reabilitação e passar esse paciente para um serviço de um nível de atividade física maior, numa academia, por exemplo. Isso, consiste basicamente nisso, né? Como se fosse o treinamento para o paciente hoje, né? Assim, ele vai aprender sobre o corpo dele, sobre as atividades, até onde ele pode ir, qual é a capacidade, vai aprender sobre o treino. E quando isso acontece, que percebemos que o paciente está seguro, né? Porque muitas vezes a insegurança acaba bloqueando que o paciente continue a atividade física. Então, quando percebemos que o paciente está seguro, ele tem alta da reabilitação, alta do programa, e ele vai para uma academia, muitas vezes fazer atividade física em casa, que hoje tem os personal, né, que realizam isso, mas ele tem a alta do programa, sim. E os pacientes pós-Covid, doutora, que ficaram com sequelas pulmonares, ou muitos daqueles pacientes que fizeram uma lesão muscular também mais significativa, esses pacientes também se enquadram no perfil da reabilitação? Também. Paciente pós-Covid é um paciente bem-vindo na reabilitação, né? Por quê? Porque quando o paciente teve o Covid, ele perde a capacidade funcional do pulmão. O pulmão, ele é um músculo, né? Muitas vezes ele acha que está bem,
Mas é muito fácil o paciente, né, perceber, estou respirando bem. Mas até onde esse respirar bem é um respirar fisiológico, é um respirar normal. Então esse paciente vem para a reabilitação também reabilitar, também para ter segurança, né, e conseguir ter uma vida normal. O ambiente do serviço de reabilitação também é algo importante, né, doutora? Tem que ter todo um preparo para atender esse paciente já doente, já cardíaco, muitas vezes, se tiver uma intercorrência, se tiver um quadro, uma complicação ali durante a atividade física, não é qualquer ambiente, né? Isso. Então, a reabilitação cardíaca hoje ela está dentro das clínicas, né, onde temos o médico cardiologista. Por ser uma reabilitação onde é multiprofissional, precisamos estar todos engajados, né? Então, assim, tem o médico cardiologista, tem os outros médicos e tem que ter uma segurança para o paciente realizar, né? Então, assim, o paciente que vem hoje para o programa, ele está monitorado, né? A gente procura fazer com que esse paciente se sinta seguro, mas passando segurança para ele. Temos todos os equipamentos, ele vai ser monitorado, vai ser cuidado dentro do ambiente, né? E qual a frequência semanal ideal que a doutora recomenda para o paciente fazer as suas sessões? O paciente ele vem e ele faz uma avaliação. Né? Dentro da avaliação, a gente faz as verificações, as medições e vamos ver como é um programa proposto individual, depende de cada paciente. Então, vamos, através da avaliação e dos exames que o cardiologista pede, geralmente 2 a 3 vezes por semana, o paciente vem para o programa de reabilitação cardiorrespiratória. Mas ele vai fazer atividade todos os dias em casa, né? Então esse paciente ele tem atividade para casa, ele tem que continuar os exercícios todos os dias. Então ele vem para aprender e ele refaz os exercícios em casa. Com uma segurança, então, num ambiente mais seguro, ele aprende os exercícios que são importantes e acaba replicando isso no ambiente doméstico, então. Exatamente. É por isso que a gente fala para o paciente, 10% do trabalho é nosso, dos profissionais dentro do multi, né, da multiespecialidade. E 90% é do paciente, porque ele vai ter que levar isso para a vida. Então, para ele ganhar a alta do programa, ele precisa saber dos exercícios, fazer os exercícios. Então, ele aprende. E esses exercícios, eles são exercícios que misturam a parte aeróbica, a parte de musculação também. Isso. Como são os exercícios? Ele consiste basicamente da parte aeróbica, ou na esteira ou na bicicleta, quando o paciente em casa, caminhada. E da parte funcional, né, musculação, alongamento e também, super importante, a parte respiratória. Parte respiratória, né? Bom, tem mais algum recado, doutora, que gostaria de passar sobre a reabilitação cardiopulmonar? Tem mais algum item importante a ser falado? Hoje, eu acho que os médicos deveriam, né, encaminhar os pacientes mais para a reabilitação cardiorrespiratória, porque o paciente ele faz a parte medicamentosa, né, a parte de cuidados, mas o médico também precisa incentivar esse paciente na atividade física e na mudança de hábitos de vida. Muitas vezes o paciente sozinho não consegue, então encaminhar esse paciente para a reabilitação é de grande importância, né, até para a gente poder diminuir as morbidades, as comorbidades referentes aos pacientes cardiopatas. Muito bom, doutora. Muito obrigado pela entrevista. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para os nossos pacientes e até a próxima. Obrigada.